para a gente, então, pronto, está começando o nosso bate-papo de hoje, né? Então, gente, nós vamos estar iniciando um resumo, na realidade, né, do arquétipo do mestre, né? E dentro da psicologia, somente o estudo da psique humana, ali da época de Freud, de Jung, né? Quando eles conseguem pegar tudo aquilo que era das escolas iniciáticas, né? Vem ali da parte mística oriental, aí quando chega ali na Europa, ela toma uma roupagem mais de escola iniciática, aí a gente tem, né, as escolas de Blavatsky, né, e transforma esse conhecimento do autoaprimoramento, né, da autobusca como uma escola iniciática, né? Até porque eles tinham uma visão na época e esse conhecimento, esse bate-papo que nós vamos estar fazendo aqui hoje, não era para todos, né? E eu ainda tenho minha dúvida se ainda é para todos, né? Porque a gente percebe que muitos, né, não conseguem muito absorver e compreender essa linguagem que a gente coloca aqui. Mas a gente está vivendo uma era que a gente teve essa permissão de estar colocando aqui abertamente. Eu sou de uma época de estudar na Rosa Cruz e eu recebia pelo correio, né, vinha pelo correio ali as revistinhas, vinha o incenso, né, e a gente, então, estudava ali aqueles fascículos. Acho que tinha provas, se não estiver enganada. A Márcia também deve ser dessa época, ela me corrige aí se eu esqueci alguma coisa. E tinha umas provinhas que a gente fazia, mandava pelo correio, e a partir dali, então, de acordo com aquilo com a nota que eu tirava ali, né, com a minha pontuação, eu era, então, passado com outro grau. Esse outro grau era um outro nível de conhecimento que chegava até mim. Então, assim, tinha prova para saber, assim, o quanto o estudante, né, o discípulo conseguiu compreender daquela matéria, né? E hoje eu vejo que isso mudou muito, né? Hoje você tem aí o tempo todo vários assuntos sendo colocados e não se tem mais aquela provinha, né? Então isso é muito uma visão das tradições antigas. Eu ainda acho que ela é válida para alguns segmentos, tá? Eu acho que ela é muito válida ainda, tá? E depois, né, essa transformação que sai das escolas iniciáticas, que começa ali no Oriente, depois vai para o Egito, e do Egito passa ali por Roma, né, que a filosofia também entra dentro desse processo, chega então dentro de uma visão mais acadêmica, né? E dentro dessa visão acadêmica, né, aí a gente tem Freud, né, que ele vem com todo esse estudo do inconsciente, né, para explicar, né, as dores da humanidade. Tá? Então, assim, eu gosto muito de pegar toda essa caminhada da parte mística, esotérica, e também falar um pouco dentro da visão acadêmica. Tá? Por quê? Porque hoje eu entendo, né, que eu preciso ter as duas visões. Tá? Então, hoje eu consigo ter uma base, vamos dizer assim, razoável dentro da caminhada mística, espiritual. Eu consigo olhar também o ser humano, dependendo do momento dele, a necessidade da alma dele. Tá? Enquanto ele não despertou para essas necessidades, eu tenho que ter um olhar também dentro da psique humana. Tá? Então, eu acho muito importante essas duas visões, e eu gosto muito de trazer isso dentro das minhas abordagens, que é para a gente entender como é que isso funciona. Há uma linguagem mais mística, né? E aí eu tenho a base do xamanismo para trabalhar em cima disso. Quando a gente vem aqui para os retiros, quando a gente vem fazer aqui a jornada, é um processo muito místico, é o processo esotérico, o processo mágico, né? E nesse bate-papo aqui que a gente está fazendo hoje, nos próprios seminários que eu ofereço, eu trago um pouco da abordagem da parte científica, porque ela é importante, dependendo do momento que a pessoa se encontra. Então, eu acredito que eu consigo atingir, né, quase que todo mundo dentro dessa abordagem, tá bom? Então, o que é importante a gente entender dentro desse processo, tá? A gente vai ouvir falar muito sobre arquétipos, tá? E símbolos.
Por que arquétipos e símbolos? Porque os arquétipos é uma ferramenta muito adequada e simples para que a gente consiga acessar um processo de um conhecimento que está inconsciente em nós. E os símbolos também, ele consegue nos remeter a isso. Vou dar um exemplo, né? Aqui atrás de mim você vê aqui essa pintura, né? Esse quadro aqui pintado com a imagem de Siddhartha, né? Conhecido como Buda, né? Quando eu olho para essa imagem, ele me remete ao quê? Né? A prática da meditação, o poder do silêncio, né? O Buda interno, né? O Buda interno, ele é um estado de consciência no qual a gente vai, em algum momento, conseguir atingir. Isso é um simbolismo, tá? O primeiro momento, quando eu olho para essa imagem, ele me remete o que é um símbolo, tá? E esse símbolo vai, então, me convidar a desenvolver em mim a prática da meditação. Essa prática da meditação vai me criar comportamentos. Esse comportamento, eu começo, então, a desenvolver ou recordar em mim o arquétipo do mestre, né? Nós não temos o arquétipo do pai. Então, qual é a função do pai? Quais são os seus deveres como pai? Então, quando eu assumo esse papel do pai, eu estou assumindo o arquétipo do pai. O mesmo vai acontecer com a mãe, né? Quando você tem aquela mãe que ela assume a criança, que ela não é o meu filho, é minha filha, e vamos junto, sabe? A gente vai, eu vou criar essa criança, eu vou dar o melhor para. Quando ela tem essa atitude, é esse arquétipo que eu estou aqui colocando para vocês, tá bom? Então, dentro desse estudo que nós começamos, a gente já falou sobre o arquétipo do visionário, tá? Só dar uma passada aqui para a gente, a Sheila está chegando agora. A gente já falou do arquétipo do visionário, que tem a ver com a cocriação da nossa realidade. O resultado da minha vida tem a ver com tudo aquilo das minhas decisões, com tudo aquilo que eu projeto na minha vida. Esse é o arquétipo do mestre, do visionário. Falamos também sobre o arquétipo do guerreiro, né? Ação, o realizador, aquele que cria e constrói uma vida com propósito e significado. A gente falou também do arquétipo do curador interno, né? Quando eu busco, né, o autoconhecimento, quando eu vou buscar a transformação da minha vida, quando eu vou à busca da minha cura interior. Esse é o arquétipo do curandeiro, né? Do xamã, da xamã. Cada tradição dá um nome quando eu começo a fazer essa busca, né? E tem o arquétipo do mestre, que é o que nós vamos começar a estar falando hoje, né? Que é aquele momento que a gente para na vida e percebe que tem alguma coisa que está faltando alguma coisa, né? Eu preciso entender, eu acho que a frase que mais vai se encaixar aqui, eu preciso entender o que eu vim fazer nessa existência. Tá? Há um vazio, né? Nada me preenche. Então, quando a gente começa a chegar a esse ponto da nossa vida, né? A gente coloca que é o despertar desse mestre interior. E o que é o mais importante disso dentro da jornada, dentro da caminhada que eu entendo? Que esse despertar desse mestre interior, ele vai precisar, dentro dessa caminhada, né, de um facilitador, de um mestre, de alguém aqui fora, né, que possa me orientar. E hoje eu escuto muito, né, assim, algumas falas dizendo que a gente pode fazer o nosso próprio caminho sozinho, né? E quando eu escuto essa fala, eu acredito muito que isso é um erro de interpretação, né? Sim, fazer esse caminho sozinho, vai haver um momento na nossa vida que isso vai acontecer, né? Hoje eu me encontro, né, vamos dizer assim, né, fazendo o meu caminho teoricamente sozinho. Por quê?
todos os meus facilitadores e mestres que me ajudaram a chegar aonde eu cheguei hoje, eles fizeram a passagem, eles não estão mais aqui nessa dimensão. Então, eu compreendo que esse momento é essa fala que se coloca muito, né? Que você pode fazer o seu caminho só. Sim, eu interpreto e encaixo esse momento que eu estou vivendo hoje, né? Então, esse ano agora, de 2021, né? Um outro mestre também que me ajudou muito, que facilitou muito o meu despertar, ele fez a passagem. Então, assim, era o último que eu tinha aqui, que eu tinha uma relação muito próxima com ele, de troca de conhecimento, de aprimoramento. Ele não está mais nessa dimensão. Sim, está me apoiando, né, numa outra dimensão. Então, essa caminhada sozinha, para que você desperte o seu mestre interior, eu acho que ela tem um momento que vai acontecer. Tá? Mas a interpretação é que você pode fazer isso sozinho, que você não precisa de um mestre, de um facilitador. Então, eu fico pensando o seguinte, você imagina uma criança, né? Ela nasce e, de repente, ela fica ali sozinha. Se ela não tiver ali o pai e a mãe, né? Que vai orientar em vários momentos da vida dela, ela não consegue, né, se estruturar por si só. Então, ela precisa de uma orientação. Você imagina os professores, né? Essa semana aí foi o dia do professor. Você imagine, né? Se você não tem ali o professor, né? Para começar, pelo menos, te dando as bases, para você iniciar. Você precisa de um facilitador, né? Se eu faço uma viagem e quero ali conhecer o deserto do Atacama, eu acho um perigo, uma loucura da minha parte, eu querer ir para lá sozinho, sem chegar, quando chegar lá, não fazer um contato com um guia, alguém que conheça o deserto e que possa me ajudar, né, a atravessar o deserto de uma forma segura e me levar para lugares que realmente vai me trazer alguma coisa mais importante. Entenda, a gente precisa do facilitador, a gente precisa, aí é um arquétipo, o arquétipo do mestre, né? É um mestre no nosso caminho. A gente precisa desse arquétipo. Não tem caminhada sem a presença desse arquétipo e desse mestre. Tá? Antes de eu avançar um pouco mais em relação a isso que eu estou falando aqui, eu queria ouvir de vocês, vocês têm alguma pergunta, vocês querem estar fazendo alguma pergunta em relação a isso que eu acabei de colocar aqui agora? Vocês estão conseguindo compreender? Está tudo fluindo de uma forma tranquila? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Miguel, Wagner, Márcia. Alguém? Ou vocês me deixam sozinho falando aqui, eu vou Mestre avançando? César, você foi conduzido por mestres, que foram conduzidos por mestres, até que esses conduzidos encontrassem os próprios mestres internos e espirituais, né? Aí dá para caminhar, entre aspas, sozinho. Sim, mas o que acontece, Wagner? Muito boa essa tua pergunta. O que acontece? É, eu conheci muitas pessoas e conheço pessoas que fizeram esse caminho junto com os mestres, mas que não conseguiram desenvolver uma disciplina. E se você não, e se você não consegue desenvolver essa disciplina, você não consegue acessar esse seu mestre interior. O que eu vejo que mais dificulta dentro do caminho da jornada do mestre interior? É justamente a indisciplina. Né? Qual é o grande desafio para você sair de um patamar para o outro? Qual é o grande desafio de você... vamos falar sobre a nossa própria vida. Qual é o grande desafio da gente transformar a nossa vida? É a disciplina. Então, está dando para entender?
todos nós temos um potencial fantástico. Eu escrevo muito isso, coloco muito isso nas minhas meditações. Todos temos um potencial fantástico. Tá? O grande desafio é justamente a gente conseguir acessar esse potencial. O papel do mestre dentro da jornada, ele cabe justamente aí, né? Identificar no discípulo as suas fraquezas, as suas inconsciências, as suas dificuldades, vamos colocar assim, e trabalhar em cima disso. Então, chega um momento que o mestre também, ele só pode ir até aquele ponto, porque a partir dali, se o discípulo não desenvolve uma disciplina, não tem mudança. Entendeu? Então, tem história que a pessoa passou a vida toda com o mestre, né? E tem um momento lá que o discípulo faz uma pergunta para o mestre, e o mestre explica a ele, olha, é assim, assim, assado. E aí o discípulo chega para ele e fala assim, mas mestre, eu estou com você a vida toda, só agora que você me explicou. E eu falei assim, não, meu discípulo, eu falo isso com você há 30, 40 anos. Agora que você conseguiu entender o que eu estou te falando. Conseguiram entender? Então, depende muito, né, da disciplina do outro. Né? Essa semana teve uma pessoa que me ligou, fez o módulo 1 comigo, tá? Fez o módulo 2 e fez vários outros workshops, né, em relação a o que eu passo aqui de autoconhecimento. Gente, é muita ferramenta. Eu digo, só não vai fazer uma grande transformação na vida se não tiver disciplina, se não tiver paciência, né? E aí ela me ligou, falando comigo, né? Estava precisando tomar umas decisões na vida dela. Ah, porque eu tenho que fazer umas mudanças na minha vida, que não sei o quê, pô, tá uma confusão, e, enfim, eu escutei. E aí eu fiz uma simples pergunta para ela. Tá, como está a sua disciplina? Aí ela, tá. Ali já me disse o seguinte, que não está tendo disciplina. Você está meditando todo dia de manhã cedo? Você está usando as ferramentas que você aprendeu comigo dentro do curso? Ah, não estou, porque não sei o quê. Aí começa a estudar outras coisas. Ou seja, fica acumulando vários conhecimentos e, na realidade, não faz nada. E aí, falei assim, olha, então foi o seguinte, volta a ter as tuas práticas que você fazia antes, pega as ferramentas que eu passei para você e você começa a fazer. Porque, assim, com o material que você tem, o conhecimento que você tem dúvida em relação a tomar uma decisão, com todas as ferramentas que eu já te passei, não tem como. Então, ali ficou muito claro que o resultado que ela está colhendo hoje na vida dela, com todo o conhecimento que ela já tem, com a bagagem que ela já tem, é só informação. Por ela não ter disciplina de não estar colocando em prática, os resultados que ela quer ver na vida dela não está acontecendo. O mestre faz a parte dele, mas o grande desenvolvimento é nosso. Se você não cria um hábito de ter uma disciplina, esse é o arquétipo do mestre. O arquétipo do mestre é uma disciplina constante. Né? É como se tudo aquilo que eu estou envolvido, ou seja, por todas as minhas relações, que é uma frase que a gente fala muito quando a gente entra dentro da tenda, ou seja, tudo aquilo que está relacionado ao meu campo, que se alimenta da minha consciência, ele precisa estar vibrando, sempre de uma forma positiva. Para que isso possa ficar de uma forma positiva, quem alimenta esse campo é a minha energia baseada nas minhas práticas. Se eu não tenho uma prática diária constante, gente, eu estou nisso, sei lá, acho que eu tinha 27 anos ou 25 anos quando eu me despertei por esse caminho. E até hoje, a minha prática é acordar cedo, fazer as minhas práticas, sentar, fazer a avaliação dos meus campos, ver como é que tudo isso está. Né? Porque ela falou assim, eu estou tendo uns insights, umas intuições em relação... Eu falei assim, olha só, essa intuição, esses insights estão vindo de onde? De uma fonte
que está positiva ou de uma fonte que está negativa? Você tem ferramenta para saber como é que está a sua natureza mental. A tua mente, ela está conectada com a sua mente do eu superior? Ou são os seus sabotadores que estão te sabotando e tu está achando que é aquilo? Você tem ferramenta para avaliar. Esse sentimento, essa dor, essa angústia, como é que está a sua natureza emocional? Há uma dependência? Existe uma carência em você? Está faltando alguma coisa? Por isso que você está com tanta sede ao pote? Esse é um diálogo que eu comentei com essa pessoa, porque tem conhecimento, eu passei ferramentas para avaliar cada natureza e você tem que tomar conta dessa natureza. Aí toma uma decisão baseada na carência que ela está, que ela se encontra. Investe tempo, dinheiro, investe a sua energia e lá na frente a coisa não dá certo. E aí fala assim, poxa, será que a pessoa fala, caramba, eu não tenho sorte, ou eu não nasci para isso, o país está ruim, tu começa a botar culpa em todo mundo. Mas você não olha para você e entender que no momento que você tomou aquela decisão, você não estava inteira, você não estava no seu empoderamento, você estava frágil, você estava carente, você estava mentalmente totalmente perturbado. E você tomou uma decisão baseada em cima disso. Então, as pessoas que fazem os cursos comigo, que têm essas ferramentas, eu vou repetir a frase que eu falei. Se colocar em prática, tiver paciência, eu te dou um prazo de daqui a 5, 6 anos, você está vivendo, cara, sabe, assim, num outro nível. Mas mantendo a disciplina constante, diária. O que acontece, gente? Nós complicamos muito. A gente complica, né? Aí eu falei, aí ela, eu estou fazendo curso tal. Cara, estou fazendo mais curso para quê? Para ouvir as mesmas coisas que você já ouviu comigo? Não que o meu seja o grande. Não, não é isso. Mas eu passo ferramentas que funcionam na prática, né? Eu entrego o material que, se você colocar em prática, você vai chegar lá. Porque se me ajudou, pô, e olha que, né? Já contei que várias histórias e passagens aqui, como a minha vida era uma vida torta. Foram essas ferramentas que me ajudaram a chegar onde eu me encontro hoje. Está alinhado 100%? Não, nunca está 100%. Hoje, se eu botar numa escala, cara, está 70% alinhado. O restante, ele vai, que aí é o aprimoramento, é o amadurecimento, é o dia a dia daquilo que a vida vai me trazendo. Tá? Então, aí eu tenho aí, mas, vamos dizer assim, a base está arrumada. Eu acho que esse é o primeiro passo. Tá?